De volta com o Band Cidade. E agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o professor e advogado Abraão Lopes, especialista em direito eleitoral. Doutor Abraão, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ana. Doutor Abraão, a gente já está aí na reta final do segundo turno e os prazos já começam nessa reta final. A partir de amanhã, por exemplo, o eleitor não pode ser preso, é isso mesmo? Isso, amanhã marca o prazo de 5 dias antes da eleição. E a partir deste momento, o eleitor não pode ser preso, a não ser numa situação de flagrante delito, se ele for pego cometendo um crime, ou ainda em hipótese de desrespeito a salvo-conduto, se ele está, por exemplo, cumprindo uma pena com um livramento condicional. E a terceira hipótese na qual o eleitor poderá ser preso é se ele for condenado por um crime inafiançável, como um crime de tortura, um crime de tráfico, enfim, esses crimes mais graves. Doutor Abraão, como é que se coloca o segundo turno em se tratando, por exemplo, de propaganda eleitoral? Ela vai até a sexta-feira no rádio e na TV, mas os comícios, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre isso. Isso, o segundo turno segue a mesma lógica do primeiro turno. Na verdade, o segundo turno nada mais é do que uma prorrogação da eleição, tendo em vista que nenhum candidato na eleição majoritária conseguiu obter a maioria absoluta dos votos válidos. E aí, no segundo turno, as regras do primeiro em relação à propaganda continuam a valer. Isto é, até a quinta-feira, que antecede ao pleito, poderão ser realizados comícios e propagandas de um modo geral com sonorização fixa. Esse comício de encerramento da campanha pode ir até às 2 horas da sexta-feira. Na sexta-feira, por sua vez, o prazo final para a realização de propaganda através de jornais, aquelas propagandas de 1/4 ou de 1/8 de página de jornais e revistas somente até a sexta-feira. O horário eleitoral gratuito e as inserções no rádio e na TV também vão até a sexta-feira. E no sábado, por sua vez, é possível a realização de carreatas, passeatas, movimentações de um modo geral até as 22 horas. E, por sua vez, propaganda na internet até as 23 horas e 59 minutos. Agora, doutor Abraão, nesse caso da propaganda no sábado, o comício é até a sexta. E a carreata do sábado, ele não pode fazer comício, é só aquele movimento, digamos, móvel? O comício é até da quinta para a sexta, né? Certo. Até as 2 horas da sexta-feira, mas saindo da quinta, chegando na sexta. No sábado é possível apenas a realização de carreatas, passeatas, sem que se pare em nenhum momento para a realização de discursos ou coisas do tipo. A ideia é realmente que haja uma mobilidade nesta propaganda que se realiza no sábado. Aí, para distribuir material impresso, pode haver divulgação de jingles de campanha, mas em nenhum momento com veículos ou com um candidato parado, se colocando para o eleitor através de discursos. Bandeiraço e a distribuição dos famosos santinhos, isso pode ocorrer ainda no sábado? Também até o sábado, precisamente até as 22 horas. É possível o pessoal segurando bandeiras ao longo das vias públicas ou até a bandeira colocada no chão, desde que seja garantida a sua mobilidade, ela seja retirada, e também a distribuição de material impresso, que são os santinhos. Doutor Abraão, o senhor falou sobre redes sociais. As redes sociais, as pessoas podem postar até o sábado, tanto quanto o candidato quanto o eleitor? A postagem de conteúdo novo por parte dos candidatos e partidos, ela deve ser feita até o sábado. E também até o sábado, candidatos e partidos podem impulsionar novos conteúdos. No caso do eleitor, a Justiça Eleitoral não faz nenhum controle da divulgação de material por parte do eleitor, a não ser que haja impulsionamento de conteúdo. O eleitor não pode impulsionar. Mas no domingo, por exemplo, não haverá controle em relação à divulgação de material novo por parte dos eleitores, apenas por parte dos candidatos e dos partidos políticos. Inclusive, a gente falando sobre impulsionamento de posts, de publicações, eu me recordo de um caso, já nesta eleição de 2018, até onde o senhor atuou, que era um eleitor, um cidadão normal, que estava impulsionando um conteúdo político, não foi isso, doutor Abraão? Isso, perfeito. É que os eleitores não podem impulsionar, não podem patrocinar conteúdo nas redes sociais. Essa é uma prática restrita e específica para candidatos e para partidos. E, evidentemente, que sendo realizadas por candidatos e partidos, essa propaganda ela será objeto de controle pela Justiça Eleitoral, até porque os recursos utilizados na campanha eleitoral seguem uma lógica pré-definida pela lei. Doutor Abraão, a questão da prestação de contas dos candidatos. Os candidatos que encerraram, enfim, não passaram para o segundo turno, que encerraram no primeiro turno, eles já têm que apresentar. Como é que é o prazo da prestação de contas? Os candidatos que participaram apenas do primeiro turno têm até 30 dias depois da eleição em primeiro turno para realizar a apresentação da sua prestação de contas. É bom lembrar que esses candidatos já apresentaram a prestação de contas chamada parcial, que se realizou de 9 a 13 de setembro, com os gastos e os recursos arrecadados no momento anterior. A prestação de contas finais até 30 dias depois da eleição.
Por sua vez, os candidatos que participaram do segundo turno têm até 20 dias depois do segundo turno para realizar a prestação de contas final relativa a todo o período. Essa campanha ela foi inédita também pelo chamado fundo eleitoral. A eleição não permitiu a participação de empresas. Aquele limite do fundo eleitoral recebido pelos partidos teve, digamos, uma nova injeção neste segundo turno ou o valor foi único para contabilizar o primeiro e segundo turno? Não, o recurso foi definido pelo Tribunal Superior Eleitoral antes mesmo da deflagração do pleito eleitoral, né? De acordo com a representação do partido na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e da quantidade de votos obtidos pelo partido na última eleição. Então, naquele momento foi definida a quantidade de recursos que seria objeto de utilização tanto no primeiro como no segundo turno. É evidentemente que os partidos que projetavam a realização do segundo turno fizeram um controle desse recurso para utilização em segundo turno. Doutor Abrão, o senhor já estava aqui no estúdio quando a gente exibia o caso do ex-candidato a deputado federal, Querinho. O processo vai ser julgado amanhã no Tribunal Superior Eleitoral. Esse caso recai sobre o chamado quociente eleitoral, não é, doutor Abrão? Isso, Ana. A eleição para deputado federal é uma eleição que se realiza pelo sistema proporcional. E no sistema proporcional nós temos dois conceitos que são decisivos, o conceito de quociente eleitoral e de quociente partidário. São ambos elementos do processo que se definem exclusivamente com os chamados votos válidos, que são votos dados a candidatos ou a partidos, a legendas partidárias. E aí, se um candidato eventualmente indeferido, os seus votos a princípio são considerados votos inválidos e, portanto, não impactam nem no quociente eleitoral, nem no quociente partidário. Nessa situação específica, esses votos foram contabilizados em separado e não influenciaram no resultado da eleição. Caso, no momento posterior, esse registro venha a ser deferido, ou seja, haja uma reversão da decisão de indeferimento, aí sim, os votos passam a ser considerados válidos e é necessário retotalizar o quociente eleitoral e o quociente partidário. Na situação que foi apresentada na reportagem, há inclusive a possibilidade de alteração dos candidatos eleitos. Cláusula de barreira, também esta eleição foi inédita com a cláusula de barreira. Como é que o senhor avalia? Ana, diversos partidos não atingiram a cláusula de barreira e isso tem gerado, inclusive, movimentos no sentido de alteração de legendas partidárias por parte desses candidatos eleitos. A própria Constituição Federal, lá no artigo 17, permite que os candidatos que não tenham sido, ou que tenham sido eleitos por legendas que não atingiram a cláusula de desempenho, que esses candidatos possam migrar para outros partidos e neste momento, aliás, de pré-diplomação, esse movimento tem já sido realizado e já tem sido observado por parte dos atores do processo eleitoral. Doutor Abrão, só para a gente explicar, a cláusula de desempenho, quais eram os dois requisitos que os partidos precisavam alcançar para continuarem, digamos, com recursos financeiros e tempo de rádio e TV? Ana, os partidos poderiam atingir a cláusula de desempenho de duas formas, elegendo a quantidade mínima de deputados, 9 deputados, ou atingindo a quantidade mínima de votos. Então, o partido que não conseguiu atingir nenhuma dessas duas condições, esse partido fica sem um funcionamento parlamentar, fica sem acesso a recursos para o fundo eleitoral e o fundo partidário e ainda esse partido fica sem acesso à rádio e televisão. Quer dizer, ele fica inviabilizado em vários dos seus instrumentos, o que dificulta a vida do partido para o momento futuro. É por isso que várias agremiações têm conversado, inclusive, sobre fusões, sobre reuniões de partidos num partido só, para tentar, a partir daí, obter ou preencher a cláusula de desempenho. Doutor Abrão, só um detalhe, mas o partido ele pode continuar existindo, mesmo sem nada. O partido continua existindo, mas não terá acesso a recursos públicos, não terá acesso ao rádio e à televisão na propaganda eleitoral, em pleitos futuros, e ainda fica vedado o seu funcionamento parlamentar. A gente conversou aqui no estúdio com o advogado e professor Abraão Lopes. Doutor Abraão, muito obrigada mais uma vez. Eu quem agradeço, Ana. Boa noite para o senhor. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Sua companhia agora, Jornal da Band. A gente volta a se encontrar amanhã. Uma excelente semana, ótima noite para você. Até amanhã.